Olá, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos e estamos aqui para falar um pouquinho sobre estratégias para prevenção da saúde mental materna. Esse mês, como vocês já devem ter visto, né? Esperar que a Suzane entrar também. Esse mês, como vocês já devem ter visto, a gente está fazendo o mês de prevenção da saúde materna, né? Chamado Maio Furta-Cor, né? Cujo lema é Saúde Materna Importa. Aqui na nossa região, quem está encabeçando esse movimento, faz parte da organização, é a Suzane, que é psiquiatra não, psicóloga do nosso grupo Acolher, né? É a nossa parceira, nos dá apoio. Ela vai falar um pouquinho, nessa primeira parte, vamos falar um pouquinho do Maio Furta-Cor e depois vamos entrar junto também com a Cíntia Rodrigues, que também é psicóloga, falando um pouquinho de possíveis estratégias para a gente auxiliar, né, na preservação da saúde mental materna. Fala um pouquinho para a gente, Suzane. Boa noite a todos, boa noite, Pati. Obrigada pelo convite, assim, e essa oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse tema, né? Eu acho que quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com esse assunto do Maio Furta-Cor, né? Mais a gente leva saúde mental para as mulheres, para as famílias, né? E é uma sociedade inteira que acaba se beneficiando disso, né? Então, para mim é um prazer estar aqui falando sobre isso, né? Sobre saúde mental, que é um tema que eu falo bastante, assim, né? No consultório, atendo bastante, falo bastante no aqui no Instagram, então é algo que eu acho que é bem importante da gente tocar nesse assunto, né? Eu fiz mais ou menos um roteiro, assim, para conversar com vocês. Tá dando para me ouvir bem? Acabou que me ligou aqui, deixa... Eu estou ouvindo super, para mim tá super bem. Tá dando para me ouvir? Para mim tá tranquilo. Tá, então eu vou ficar sem fone mesmo, e daí eu fico assim. Antigamente a gente falava, né, se acreditava que esse período de gestação era que um período que é como se a mulher tivesse imune a problemas mentais, assim, né, como se a gravidez ela pudesse ser algo que prevenisse transtornos mentais, né? E hoje o que as evidências científicas elas têm mostrado é que esse período, né, de tanto do período da gestação quanto o período de puerpério é um período de muita vulnerabilidade na vida de uma mulher, né? Então é muito provável que a pessoa que ela já tenha algum problema mental, algum transtorno mental, alguma dificuldade de ansiedade, depressão, alguma outra condição clínica relacionada a problemas emocionais, que nesse período isso se intensifique, né? Existem alguns dados que dizem que 30% das mulheres têm depressão pós-parto. Então é um número muito alto, né? De 10, 3 terem depressão pós-parto, né? A gente sabe o quanto acaba implicando nessa questão da depressão pós-parto, tanto para a vida da mulher, quanto para a vida do bebê, quanto para o cuidado para a família em geral, né? E apesar de ser um número assim tão alto, normalmente a gente fala pouco sobre esse assunto, né? Porque é difícil falar de saúde mental. Mais difícil ainda é falar de uma mãe que não está bem com a sua saúde mental. Né? A gente tende a achar que a mãe é aquela super-heroína, né? Que enfrenta tudo, que vai dar tudo certo, né? Que tem energia para fazer tudo. E quando a gente vê que não é bem assim, né? A gente tem uma mãe que adoece, como qualquer pessoa, né? Que ainda está por estar nesse período de vulnerabilidade, tem uma maior propensão para adoecer ainda mais, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para isso, né? Tanto nesse período de gestação, quanto no pós, e entender um pouquinho, né? Acompanhar um pouquinho como é que está essa saúde mental. Né? Além dessas mudanças que a gente sabe que são hormonais, enfim, tudo que acontece no corpo da mulher nesse período da gestação, tem todas as adaptações, né? Seja adaptação no trabalho, seja adaptação na vida conjugal, na vida familiar, né? Dependendo de como é que tá indo essa gestação, até nas atividades físicas que ela acaba tendo que mudar. Então, é toda uma rotina que tem que se mudar, né? Então, não é fácil se adaptar, entender essas fases, assim, se encontrar no meio de tudo isso.
né? A gente ali no grupo das puérperas, né? Das gestantes da Paty, elas estavam comentando assim, né? Como é difícil, cada uma em cada fase da gestação, né? Quem está mais no início tem uma demanda, quem está um pouquinho mais para frente já começa a ter outras demandas mais relacionadas ao parto, ao nascimento, ao puerpério também. Então, cada fase da gestação vai ter um aspecto assim mais importante para ser pensado, para ser discutido, né? E para ser olhado de uma forma singular. Né? E isso que eu acho que é uma coisa bem importante, assim, né? De olhar para essa mulher, para essa gestante, para essa puérpera, de uma forma singular. Não dá para a gente jogar tudo num bolo só e dizer que é assim que funciona para todo mundo. Né? Porque cada uma tem uma história de vida, cada uma tem uma experiência, cada uma tem uma condição econômica, cada uma tem uma rede de apoio diferente, né? Então é preciso que essa atenção seja individualizada, né? E tanto os consultórios ginecológicos quanto pediatras acaba tendo muito essa atenção, assim, né? Do foco na mulher, essa atenção, né? E quando elas vêm para nós, assim, para psicólogos, psiquiatras, ainda mais a gente tenta fazer essa escuta direcionada e focada ao momento de vida que elas estão vivendo, né? Que normalmente é algo que realmente é difícil para todas, né? Seja no período da gestação, quanto depois no pós-parto, né, assim, com cada limitação, com cada obstáculo do seu caminho, né? E isso não só no puerpério, porque conforme as crianças vão ficando maiores, vão vindo outros estigmas, né, e outras dificuldades, e aí a gente sabe que a gente precisa atender a isso, né? Uma outra coisa importante também é que os transtornos mentais, eles também acontecem em mulheres que estão nessa fase fértil, digamos assim, né, de idade reprodutiva. Né? Então, a gente precisa atentar principalmente para essas mulheres que já têm algum transtorno prévio, né? Seja na própria vida, né? Na vida dela já aconteceu alguma coisa, ou na vida da sua família, da mãe, do pai, dos irmãos, enfim, dessa família mais próxima, para a gente entender um pouquinho, né? Será que a gente precisa dar uma atenção para essa mulher por algum motivo específico? Tem algo que a gente precisa chamar atenção? Né? Então, essa questão do acompanhamento psicológico ela é bem importante, porque às vezes a gente precisa estar atento a algumas questões que nem sempre na consulta médica dá tempo de fazer, né? Nem sempre na consulta, quando tu vai fazer um exame, o médico consegue fazer isso. Né? Então, se todo mundo pudesse se preocupar, né, com essa questão do acompanhamento psicológico, pelo menos a avaliação psicológica pré-natal, a gente já poderia ter um cenário bem diferente. Né? Eu acho importante dizer assim que você falou 30% de depressão pós-parto. Depressão. A gente tem o blues pós-parto, a gente tem a variação de humor pós-parto, que também pode trazer sofrimento, mas não chegar a ser encarada como uma depressão pós-parto. E que também precisa de acompanhamento, né, psicológico. Precisa, assim, não é uma necessidade de vida ou morte, não. Mas uma possibilidade de diminuir o sofrimento. Né? Então, quando a gente pensa em sofrimento, não é só um sofrimento, isso pode me levar à morte, não é esse sofrimento. Exatamente. Mas pode levar a uma tristeza tão profunda que tu não consegue curtir aquele período com teu bebê, né? E que tu desejou, que tu planejou tanto, que tu esperou tanto, de repente não vai conseguir curtir, não vai nem ver, né, o tempo passar, não vai ver ele crescer, porque você tá ali, né, com aquela confusão na sua cabeça, né? E isso normalmente eu falo assim com as gestantes, assim que eu acompanho no pré-natal e também nessa fase depois, né? Porque por mais que a gente saiba que o baby blues é comum, não é porque é comum que a gente precisa aceitar e dizer assim, ah, não, isso vai passar, e a gente fica naquilo, isso vai passar. Se eu tenho um recurso, se eu tenho essa possibilidade, e tem algum profissional que eu sei que pode me acolher, por que não fazer algumas sessões? Às vezes são sessões pontuais, né? Que a mulher precisa organizar algumas coisas na sua vida, olhar para algumas coisas talvez que não está conseguindo olhar e tomar uma direção, né? Às vezes em pouco tempo de acompanhamento, isso já é resolvido e evita esse prolongamento do sofrimento, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado a sofrer e achar que isso é normal, né? E às vezes a mulher tem muito disso, assim, né? De querer aguentar, né? Então, se eu sei que eu tenho um recurso, por que não buscar esse recurso?
né? Não, e mesmo porque as pessoas falam isso. Falam, não, mas todo mundo passa por isso, já vai passar, né? E vai prolongando, e às vezes pode ser um mês, mas pode ser 6 meses. Vai depender muito das condições, como tu falasse, do meio onde a pessoa vive, né? Hoje ou ontem de manhã, foi no consultório uma paciente que me falou assim, ó. Quando a minha irmã teve bebê, ela me chamava todos os dias para ir na casa dela, para ajudar, para ficar com ela, chamava eu, a minha mãe. E quando eu engravidei, eu pensei, "Ih, que bobagem, como a fulana é sensível. Eu não quero ninguém aqui na minha casa, eu quero ficar sozinha." E aí hoje ela me disse, meu Deus, que bobagem eu fiz. Porque eu quase, no primeiro mês, eu quase enlouqueci, eu não conseguia dar conta de tudo. E aí eu já tinha dito que eu não ia chamar ninguém, eu não queria dar o braço a torcer. Então, às vezes, assim, por um orgulho também, né? Ou por dificuldade de enxergar, de ver a perspectiva correta do que vai acontecer, né? A gente acaba não se preparando com uma rede de apoio. E talvez isso eu falo muito no consultório, mas realmente as pessoas que não... Quando a gente não passa por isso, a gente não acredita que é assim. Eu falo muito no consultório da importância da gente organizar nossa rede de apoio e de a gente fazer o pré-natal psicológico. Não, nem que seja assim, só uma reunião ou reuniões em grupo, como alguns lugares fazem, mas a importância da gente poder debater e botar para fora nossos medos, nossos anseios, para que isso não piore no puerpério, né, Su? Uhum. Eu acho que essa questão da rede de apoio ela é bem relativa e às vezes a gente pesa muito para um lado ou muito para o outro. Ou a gente não quer ninguém, ou a gente enche a casa de gente, né? Que eu vi ali que alguém comentou alguma coisa, né? Ai, Precisa ter um equilíbrio, assim, nesse sentido, né? E a rede de apoio, ela precisa, de fato, apoiar. Porque rede de apoio para vir na minha casa, deixar minha casa suja, né? Que vem um monte de gente fazer sentar e pedir o comigo. café, esperar a janta, esperar o almoço, não me adianta, né? Rede de apoio é para Exatamente. apoiar, não é visita. Exatamente. Outro dia nós estávamos lá no evento da Ecopark, uma das puérperas falou assim, né, de que conforme as pessoas iam dizendo que, eu tô à disposição, ela dizia, então tá, então tu vem na terça às 10 horas para me ajudar. Eu tô à disposição. Então tu vem na quarta às 2 horas que eu vou precisar dar uma saidinha, vou precisar ir no mercado, tu vem. Às vezes a gente precisa ser claro com a rede de apoio também, né? Porque normalmente as pessoas tendem a se colocar à disposição, mas para elas, o que seria essa rede de apoio? Para cada pessoa é uma coisa. Para mim, talvez seja, vem aqui para tomar um café comigo. Para outra, talvez seja, vem aqui que eu quero dormir meia hora. Para outra, talvez seja, vou no mercado para ti, vou na farmácia para ti. Então, a gente precisa ter essa comunicação muito clara, assim, com as pessoas que estão próximas, com os pais, o sogro e a sogra, né, toda essa família para a gente entender, para eles entenderem. Porque se a gente não é claro, aí a responsabilidade é nossa, de se tem algo que eles não estão fazendo do nosso jeito, né? E claro que também tem a responsabilidade deles no sentido do que eles escutam. Mas quanto mais efetivo a gente é na nossa fala, mais fácil é da rede de apoio de fato fazer o que o que a gente quer, né? Ou também de respeitar o nosso limite, né? Talvez eu não quero realmente nos primeiros 15 dias ou no primeiro mês que alguém vem aqui. E tudo bem, né? Tudo bem se a pessoa não quer. Então, depois eu digo, olha, quando eu estiver lá pelos 2 meses, 3 meses, eu vou te chamar, eu te mando uma mensagem, né? Ou se algum dia eu precisar, eu te chamo. A gente precisa ter essa comunicação clara com as pessoas, né? Para que a gente seja ouvido, né? Para que a gente seja atendido, né? Uma outra coisa que eu costumo falar com os casais também é de que cada um tem que falar com a sua família. Uma coisa é eu falar, sogra, não vem aqui, porque eu não quero que você venha. Outra coisa é o marido falar, olha, não gosta, vamos, mãe, né, não vem aqui, a gente quer fazer dessa forma. Então é importante que cada um fale com os seus, né? Porque uma coisa é tu ouvir uma crítica, digamos assim, né, de um genro, de uma nora, do que do teu próprio filho. Né? A gente tende a relevar, entender de uma forma diferente. Né? Então, eu acho que essa questão da rede de apoio é bem importante, né? Da gente poder estar atento, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante da gente falar, assim, é sobre essa questão da prevenção dos transtornos mentais, né? Tem algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir que a gente adoeça, ou mesmo se a gente já vem de um adoecimento familiar ou mesmo pessoal, poder ter esse cuidado, né? Um deles, que é o principal, é o pré-natal psicológico,
né? A psicoterapia, na medida que a pessoa, nessa avaliação pré-natal, a gente percebe que não, precisa ser feito um acompanhamento psicológico, né? Então, isso também é mais uma questão. Uma das últimas diretrizes que tem se falado agora, e até a gente tem falado bastante no Maio Furtacor, que é sobre o acompanhamento pós-nascimento, pelo menos até um ano. Né? Então, esse acompanhamento no primeiro ano de vida do bebê é algo fundamental, que é algo que, assim, com o tempo, né, esse ano a gente está lutando para instituir o Maio Furtacor como campanha, como no calendário municipal, né? E nos próximos anos a gente vai caminhando para, de repente, colocar essa política na saúde pública também, né? Que as mulheres, tanto do campo público quanto privado, tenham a possibilidade de ter esse acompanhamento pré-natal e pós-natal. Porque a gente sabe que esse período pós-natal, de puerpério, principalmente nesse primeiro É ano de mais vida, complicado. é o que acontece mais as confusões, né? Só que isso é uma orientação do próprio Ministério da Saúde, acho que desde 2016, se eu não me engano, né, que que ocorra o pré-natal psicológico. Ele pode ser acompanhamentos em grupo, não precisa ser individual, vai depender de cada caso, enfim, da estratégia de cada local. Só que uma coisa é a gente ter uma diretriz e outra coisa ela está em prática, né? Então, às vezes, a Exatamente. gente tem essas diretrizes, que nem a gente tem do pré-natal do parceiro, mas e aí, como é que a gente coloca em prática? Então, talvez a gente precisa ser mais enérgico no sentido de realmente mostrar a estratégia. Olha, nós vamos primeiro testar a estratégia seguinte. Vai ser tal coisa. Né? A gente conseguir organizar até para mostrar para a população que isso tem um impacto. Porque no momento que a gente tiver mulheres fazendo, elas vão, depois que tiverem seus bebês, vão contar para suas amigas que também vão estar grávidas um dia. E aí a gente vai, através do exemplo, conseguindo ampliar esse horizonte. Assim como foi com o parto vaginal, né? Como está sendo com o parto vaginal, né? Então, Sim, é um através assunto. do nosso exemplo, E acho que a então, gente consegue, pensar né? juntos em estratégias, assim, para poder cobrar na questão pública, né? De pensar como é que as coisas poderiam funcionar de uma forma diferente, né? E essa questão da coletivização do cuidado, né? Tanto no pré-natal quanto no pós-natal, que aí a gente diz um pouco sobre essa rede de apoio, que não é só uma rede de apoio familiar, mas que é uma rede de apoio social no sentido da sociedade, né, que vem dos amigos, dos colegas de trabalho, do nosso chefe, que precisa ter uma compreensão diferente, né, claro, de todo o sistema público de saúde, que precisa entender que existe uma mulher ali numa fase de vulnerabilidade, que talvez precise de um acompanhamento mais próximo, ter toda essa atenção, né? Então, é pensar que para a gente prevenir um adoecimento mental, não é só eu, não é só a mulher, né? É a mulher, é a família, é a rede de apoio, são os padrinhos que estão ali por perto, é a vizinha que reclama do barulho da criança, né? E que a mãe está ali sofrendo porque a criança está gritando e que ela também não sabe mais o que fazer, né? Então é uma questão que vai além do meu querer. Né? Então, eu acho que é importante a gente falar isso aqui, porque eu imagino que além de gestantes e puérperas, tenham pessoas da rede de apoio. Né? Então, o papel de saúde mental da mulher que está aí do teu lado, de prevenir um adoecimento, de promover uma saúde, também é seu. Não é só ela. Não dá para a gente jogar tudo em cima da mulher e dizer se alimente bem, faça atividade física, durma. Mas como é que ela vai fazer isso se não tem ninguém do lado para ela fazer isso? Amamente. Como é que ela vai amamentar? Se ela nem consegue descansar, não consegue nem relaxar para produzir o leite, para estar ali num momento tranquilo. Né? Então, é o Não, papel e de às todo vezes quando a mundo. gente fala de apoiar e de ajudar, né? Apoiar no sentido de prevenção ou tratamento, as pessoas às vezes já pensam em medicação. Ah, vamos dar uma medicaçãozinha e é isso. Não é isso. A medicação até pode ser utilizada em alguns casos, como uma bengala, mas o que a gente precisa é que a pessoa se sinta segura e que ela tenha mais braços, né? Porque a gente, como mãe, e a sua é mãe, já passou por isso, eu já passei por isso, a gente sabe o que que significa, né? Na prática, assim. Porque uma coisa é a gente estudar, ver na teoria, ouvir falar, outra coisa é a gente ter passado pelo momento, né? E são Então, ações práticas, né? Pode falar, Paty. eu vou chamar aqui a Cíntia, que eu tinha combinado Sim. dela para ela entrar, para a gente falar um pouco dessas possíveis estratégias que a gente pode lançar a mão, né? Cíntia, eu preciso que você apareça aqui. Eu vi que ela apareceu no começo. Ah, tá ali. Apareceu. Oi, Oi, Cíntia.
Tudo bom, Cíntia? Tudo. Se apresenta um pouquinho para depois a gente entrar nesse debate das estratégias, então. Bora lá. Deixa eu só aumentar aqui. Oi, pessoal, meu nome é Cíntia. Boa noite, Suzy. Boa noite, Pai. Prazer estar aqui com vocês nesse debate. Ouvir cada detalhe, quanto é importante a gente falar sobre isso, né? Para quem não me conhece, eu sou psicóloga também, atendo na abordagem cognitiva comportamental e tenho bastante experiência nessa questão também materna dentro de clínica, né? Os casos clínicos que muitas vezes, muitas coisas do que a Suzy trouxe, algumas mães nem se dão conta que passaram por um puerpério, por um luto, por uma depressão pós-parto, sabe? E quando elas se dão conta daquilo, elas começam a tentar lembrar daquilo com uma maior força e encontram muita dificuldade de lembrar de como foi a maternidade, de como foi o puerpério, sabe? Da falta dessa questão da rede de apoio, sabe? E essa campanha que a Suzy trouxe aqui para Chapecó, ela é sensacional, fantástica. Quero apoiar sempre, porque a gente precisa informatizar muitas mães, muitas mulheres, e principalmente, sabe, eu na minha experiência gestacional, eu senti essa falta do conhecimento, de montar essa rede de apoio, esse time para estar aqui comigo, porque a gente quer dar conta de tudo, né? E mãe de primeira viagem, a gente fica naquele receio, né? E hoje eu tô com a minha irmã grávida, não sei se nasce hoje, amanhã, e eu tô aqui, ó. Faz assim, faz assim. Se tu precisar de mim para dormir, para comer um chocolate, que é um agradinho, eu tô aqui, sabe? Eu acho que quando a gente fala de estratégia, então a gente podia dividir, acho que em dois grupos, né? As estratégias que a gente pode lançar a mão durante a gestação, né? E as que a gente pode lançar a mão durante o puerpério. Então a gente já falou algumas coisas, eu acho que o pré-natal psicológico a gente já falou como uma importante estratégia para a gente lançar a mão, no sentido de fazer um rastreamento da história pessoal da paciente, ver se ela já tem algum fator de risco para ter uma doença psiquiátrica que possa descompensar, que isso é importante. A Su esse dia falou isso no History, se não me engano, ou foi numa live, agora não me lembro. No sentido de também montar um ambiente na qual... Porque quando os pacientes chegam para mim no consultório, você sabe que eu tenho assim, a minha linha de terapia é a da voadora nas paletas, né? Eu não sou uma pessoa delicada, eu tento, eu me esforço, mas eu não tenho o know-how, né? O treinamento para manejar com algumas situações. Às vezes me vem umas situações que eu fico, Jesus amado, o que eu faço? Se eu tivesse um ponto aqui no meu ouvido para alguém me dar uma dica, o que eu vou fazer? Né? Porque os conflitos às vezes já se armam durante a gestação e a gente sabe que numa hora ele vai explodir. E quando a gente sugere para o casal ou para a gestante, sua família, independente se ela está com parceiro ou parceira, enfim, né, quem é que está naquela estrutura, fazer um acompanhamento psicológico, as pessoas ficam muito retraídas. Porque elas acham que é gastar um dinheiro à toa, porque elas acham que é bobagem, né? E depois lá no puerpério elas vão se dar por conta de como fez falta essa organização. Então, talvez uma estratégia legal, que esse dia a gente estava falando ali no grupo, que eu lancei no grupo, já tinha conversado com a Su também, seja a gente ampliar esses ambientes de contato entre as mulheres, num primeiro momento. Que as mulheres, que nem a gente faz lá no grupo do WhatsApp, né? Uma conversa com a outra, coloca o seu relato de parto, coloca as suas dores, coloca os seus sentimentos. E isso já faz... Aí a gente tem a mediadora, né? A Su, graças a Deus, está lá. A gente começa a agir como mediadora, mas talvez agora, com o fim da pandemia, a gente possa ter mais encontros presenciais para colocar isso, né? Colocar isso só mulheres, colocar isso mulheres com suas famílias. A gente bolar uma estratégia, assim, acho que mais direcionada mesmo para mostrar para a população, para mostrar para essas mulheres que isso faz diferença, né? E até essas trocas, assim, entre as mulheres, né? De saber que não é só comigo, que não sou só eu que estou confusa, que estou com medo, que estou passando por uma situação de ambivalência, né? Eu quero esse filho, mas eu também não sei. Será que realmente era o momento? Será que eu não me antecipei? Será que devia ter sido depois? Será que eu vou dar conta de cuidar de uma pessoa depois? Então, essas trocas, às vezes, também ajudam a empoderar, né? A mãe, a mulher nessa fase de vida, né? E também, querendo ou não, não deixa de ser uma rede de apoio, né? Porque nem todo mundo tem a família, tem amigos aqui por perto, né? Na sua cidade, que pode ter esse acolhimento. E às vezes, aonde que a gente vai encontrar o acolhimento é justamente na pessoa que está passando a mesma fase que a gente, né? Às vezes num grupo de mães,
num grupo de escola, de repente, né? Ah, eu levo minha filhinha hoje aí para brincar com a tua, depois no outro final de semana tu traz aqui, e a gente vai criando esses grupos, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem uma rede de apoio assim grande, né? Mas a gente pode achar uma rede de apoio em pessoas que estão passando pela mesma coisa que a gente. Eu acho que é uma alternativa também, né? Da gente se propor a estar em pequenos grupos, a participar de eventos, assim, a conhecer pessoas que estão passando pela mesma fase, conhecer profissionais que lidam com esse assunto, que têm uma experiência também das estratégias também, né? Eu acho que são todas ferramentas que quanto mais ferramentas a gente tem, mais a gente vai conseguir lidar com a situação que com certeza vai surgir, que surge para todo mundo, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais leve, de uma forma mais saudável, né? E E essa uma coisa troca, né? importante que pode servir também e tem estudo mostrando que serve como prevenção da depressão pós-parto é a prática de exercício físico durante a gestação. A prática de exercício físico, ela contribui para reduzir a frequência desses desconfortos e desse impacto, né, no pós-parto. E a gestante é preguiçosa. A gente vê lá no grupo, elas estão com preguiça. Não é porque é inverno e verão tem com preguiça. Então, é também um esforço pessoal da gente dizer, opa, então isso aí funciona, então vou fazer. Porque senão também a gente fica muito paradinha, sentadinha, esperando um remedinho, esperando que alguém passe a mão. Também a gente precisa pensar que a gente precisa tomar iniciativa, a gente como grávida, né? Eu não sei como é que foi a rede de apoio de vocês. Quer falar um pouquinho, Cíntia, também sobre isso? Como é que foi a tua rede de apoio na tua gravidez, no teu puerpério? Até para as pessoas verem que a gente é pessoa normal, que a gente passa pelos mesmos problemas que os outros, né? Exato. Então, assim, eu senti um pouquinho mais de falta, mas eu tive a minha mãe, só que eu tive muitas visitas e eu, a princípio, eu não conseguia dizer, não quero receber visitas hoje, a casa bagunçada, sabe? Eu ficava um pouco incomodada com isso, sabe? Eu sofri um pouco no meu puerpério, sabe? O Arthur foi fantástico, só que as questões dos hormônios foram umas coisas assim que eu ficava me cobrando muito. E assim, eu tive o meu marido, a minha mãe, assim, que me ajudavam, mas eu não sabia pedir ajuda, eu vou falar bem honestamente. Eu, como mãe humana, né, não psicóloga, eu precisava, e eu não sei se foi você, Paty, ou a Amanda, que colocou uma enquetezinha, que se fosse no teu porpério, quais informações que vocês gostariam de ter? Eu iria colocar as informações de saúde mental materna. Então, assim, essa questão da gente poder ter esse entendimento, sabe? De que, fica aqui com meu filho para eu poder tomar um banho demorado, fica aqui um pouquinho para eu poder dormir um pouquinho melhor. Para que as pessoas também pudessem filtrar um pouco as informações, porque vinha as pessoas falar, meu Deus, mas mama demais, meu Deus, porque ele tá gordo. E eu ficava, gente, será que é isso? Será que eu tô sendo uma péssima mãe? E a gente fica naquela coisa, sabe? Então, assim, hoje, no segundo filho, vai ser totalmente diferente. Eu vou ter uma rede de apoio muito mais assertiva, sabe? Eu já tô assim, tô querendo engravidar lá no finalzinho do ano que vem, mas eu já tô preparando muita coisa desde agora. Eu já vou avisando, não quero visita, vou querer ficar um pouco mais sozinha. Vou convidar minha irmã aqui para me ajudar, para mim poder tomar um banho demorado, para mim poder dormir um pouquinho melhor. Então, assim, eu vou fortalecer um pouquinho mais essa questão da rede de apoio, né? Como até a Suzy trouxe aqui essa questão das trocas, né? Muitas mães sofrem caladas, essa é a real, sabe? Muitas mães sofrem caladas e que não fazem essa troca. Meu Deus, eu não quero segurar no meu colo, eu não quero isso. Eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo uma tristeza profunda. E quando elas começam a acessar esse sentimento, elas começam a se sentir muito culpada, mas eu não deveria estar sentindo isso. Mas só que muitas mães sentem isso. E quando elas fazem essa troca, a troca faz com que você é abraçada por outras mães e entender que não é só com você e que isso é normal sentir por justamente pela bomba de hormônios, por uma mudança de rotina, por uma mudança de várias situações que está acontecendo na estrutura familiar dessa pessoa, né? Então, essa informação, essa troca, que bom que vocês têm esse grupo no WhatsApp. Faça essa cobrança com essas gravidinhas que às vezes estão um pouco preguiçosas e que precisam dar o seu 50%, cobrar os 50% dela e que
quanto mais elas se esforçar, mais distante elas vão ter desse sofrimento, dessa questão da maternidade, né? A minha rede de apoio foi bem louca. Vou falar um pouquinho da minha também. Porque eu moro aqui em Chapecó, né? Mas a minha mãe mora em Porto Alegre. E a minha família toda mora em Porto Alegre. A maior parte da minha família, né? E aí, quando a Marcela nasceu, ela nasceu em Porto Alegre. Só que eu sou festeira, e você sabe, né? Então, quando a Marcela nasceu em Porto Alegre, eu ia ter alta em 24 horas. E a minha amiga falou, não, mas você fica aí pra gente poder te visitar. Então, o meu... lá eles deixavam, né? O meu quarto de hospital tinha champanhe, tinha biscoito, tinha bolo. Era um Kerb, foi 3 dias de Kerb. Depois na casa da minha mãe, festança. Aqui na minha casa, festança. Então eu tive assim, uma primeira semana de muita festa, por ser a guria agitada, né? Eu reclamo da guria agitada, não sei por quê. E depois, quando passou, né, que a poeira sentou, mas isso não me incomodava. Nunca me incomodou, porque eu também nunca fui aquela mãe de não deixar pegar no colo, não deixo. Eu sou uma mãe bem relax. E depois fui, né? Agora continuo sendo, enfim. E como eu não tinha, depois do primeiro. A minha mãe veio comigo, ficou um tempo, e depois a minha mãe foi embora, um mês. Mas a neném continuou acordando de noite, continuou tendo que trocar fralda, e tu tá sozinha. E eu me separei. E eu precisava também atender os partos. Então a Marcela, essa pobre, essa criança sobrevivente, ela foi criada com uma rede de apoio que se estruturou a partir das pessoas que estavam mais próximas de mim, que eram os meus alunos. Então, as primeiras 2 turmas de medicina, assim, inclusive as que eu fui homenageada, elas viviam aqui em casa, porque de madrugada eu entrava assim no WhatsApp, quem é que tá acordado? Fulano. Fulana, pode vir aqui cuidar da Marcela, que eu tenho um parto. Vinha aqui, ficava com a Marcela e eu ia pro parto. Ou eu ia pro hospital, levava ela no bebê conforto. Sempre tinha uma avó esperando pro neto nascer. A senhora disse pro seu neto, eu só pode cuidar da minha filha enquanto eu tô lá fazendo o parto da fulana. E assim eu fui. Então, a minha rede de apoio foi bem às avessas, né? Foram alguns amigos mais solícitos, mas também as pessoas têm suas vidas atribuladas, mas foram basicamente os meus alunos, que depois se tornaram grandes amigos. Inclusive, uma das minhas alunas que mais ficava aqui em casa casou com meu irmão, para ver o que é a vida, né? Então, foi montada da onde onde eu menos esperava que surgisse. E foi indo, né? E sobrevivemos. Mas realmente o sofrimento assim psicológico desse impacto de o que eu fui fazer com a minha vida, por que eu resolvi ter essa criança e ao mesmo tempo dizendo, meu Deus, como é que eu pude viver tantos anos sem essa criança? Isso deixa aqui, ó, a gente muito pirada, né? É uma coisa assim, né? A realidade é totalmente diferente de cada pessoa para pessoa. Mas uma coisa que nos une é o ser mãe, né? A maternidade, é a idade do ser mãe. Então, essa coisa assim, nossa, não imaginava que foi assim a tua maternidade. Acho que uau, meu Deus. Foi turbulenta. Tinha dias que eu ia trabalhar e pensava, eu vou morrer. Eu vou morrer em pé, que eu vou cair dura, que eu não tenho condições de ficar mais em pé. Não tenho condições. E ia. Nem eu sei como é que eu consegui, né, passar por tudo. E se tu vê, né, foi totalmente assim, ao contrário do que tu pode imaginar, né? 15 dias de puerpério eu voltei a trabalhar. Nossa. Os autônomos não têm vida fácil, né? Uhum. São os desafios, assim, né, de cada realidade. E acho que é importante a gente olhar para isso, assim, né? Que às vezes a gente tem uma ideia, né, de que a psicóloga tem uma vida perfeita, né? Porque sabe, a ginecologista, a pediatra, né? A gente também tem muitos preconceitos, assim, nesse sentido de achar que a vida do outro, porque tem essa função, tem aquela função, porque tem dinheiro, porque tem isso, tem aquilo. No fundo, a gente todos estão na mesma posição, né? Todas sofrem, todas choraram, todas quiseram arrancar seus cabelos, todas pediram arrego no momento de dor, todas ficaram chateadas porque em algum momento não tiveram o acolhimento que elas gostariam, né? Acho que a Cíntia caiu. Mas a gente vai encontrando. Ou com algum comentário, né? Porque às vezes as pessoas fazem os comentários que tu fica, cara, como é que a pessoa tem capacidade de fazer esse comentário? Do tipo assim, ó, você não tá fazendo direito. Esse comentário é o que mais acaba comigo. Você não tá fazendo direito, não é assim. Eu tive 3 filhos, não é assim que se faz. Cara, eu tive uma amiga que falou isso pra mim, até hoje ela é minha ex-amiga, né? Faz 10 anos. Eu botei ela quase a vassourada pra fora de casa. E olha só, um comentário assim que até hoje me marca foi assim: meu Deus, o teu filho tá amarelo. E eu olhava e eu não
ele é amarelo. E ficava, meu Deus, mas teu filho é amarelo. Eu levei no pediatra, mas sabe, eu era das mães que ia chorando, porque eu me sentia, meu Deus, eu não sei, sabe, eu não sabia. E isso me deixava muito brava comigo mesmo por não saber ser mãe. Mas como que a gente vai saber sem ser de fato, né? Então eu fui no pediatra morrendo, chorando, assim, eu pedi, meu filho tá amarelo. Ele falou, não, Cintia. Eu disse, mas por que as pessoas estão falando isso? E eu fiz o que eu sempre falo para todos os pacientes: não olhem no Google. E o que que eu fiz? Fui lá olhar o que que é amarelo, o que que pode causar. E quando causava mais, cara, eu Quase morreu. quase morri, sabe? Eu entrei num surto. Eu fui fazer 2 vezes exame nele de bilirrubina. Eu não consegui nem sequer ficar no primeiro exame, porque pensa o bracinho tão pequenininho lá, com aquela agulha. Aí eu disse, mãe, vai você, porque eu não consigo. Daí deu tudo certo, não era. Então, eu sempre falo, gente, quando eu tiver o meu segundo, não vai ter muitas rede de apoio, uma que outra quando eu estiver bem, ok. Esses comentários, assim, né? Quando a pessoa às vezes quer de uma forma ajudar, quer dar uma atenção, mas não tem jeito, né? E por isso que eu acho que a rede de apoio, ela precisa ser muito. A gente precisa escolher muito bem a nossa rede de apoio, né? E precisa se comunicar e precisa deixar claro, assim, as nossas intenções, né? Eu tive pouco problema em relação a comentário, assim, mas eu sempre fui mais assim, desde que eu me viro, desde que eu faço, então acho que as pessoas não tinham nem coragem de me dizer, olha, tu tá fazendo isso errado, né? E eu comecei a ter mais dificuldade, assim, no meu puerpério depois, quando ela já estava maiorzinha, assim, sabe? Quando ela já estava com uns 4, 5 meses, 6 meses, porque ela nasceu bem no final do ano, então era uma época que meu marido também estava muito em casa, porque ele é personal, final do ano vai todo mundo viajar. Então, depois que eu tive que me virar, assim, bastante tempo com ela, aquela período da tarde, aquela hora da bruxa, assim, que a gente fica, meu Deus do céu, porque a criança não para de chorar, né? Não tá com sono e não dorme, aquela gritaria dentro de casa, né? Então, acho que para mim foi não, o puerpério, assim, esses primeiros meses, eu tava me sentindo uma Mulher Maravilha. Eu pensava, nossa, se isso for maternidade, eu tô no céu. Tava me achando muito Não, poderosa. e no final da tarde, tu falou que a criança começa a chorar, é quando as pessoas saem do trabalho e vêm te fazer uma visita. E tu tá desesperada, aquela criança berrando, ou com Não cólica, ou sabe o porque que tá cansado, tá lutando contra o sono. E tem uma visita. Que tá com fome porque saiu do trabalho. Eu tenho que oferecer alguma coisa. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu sou bem assim, né? Eu falo na cara mesmo, então, sim, me resolvi, né? Mas talvez tenha perdido algumas amizades. A Su teve sorte. Conseguiu organizar melhor, mas isso é importante, né, a gente? Deixar claro. Quero que venha, pode vir. Não, não quero que venha, né? Ó, tá aí, então me ajuda, lava a louça, põe aqui, troca a fralda para mim. Né? Acho que a gente tem que ser mais. E também treinar nossa rede de apoio, treinar nossa família. Levar no pré-natal, levar nos cursos. Não pode botar moeda no umbigo. Não sei o quê. Sabe essas coisas que parece não ser nada e que às vezes chateia a gente. atualizar a Oi? família, atualizar a família Atualizar a sobre os família, né? cuidados, que às vezes Teve também um não é comentário de gosto de que as pessoas falam. maldade. Isso Claro! de maldade, Aqui, porque elas achavam também que era assim, né? isso teve um comentário aqui da Ali, que teve nenê. Meu Deus, acho que faz 10, 11 anos já que a filha dela nasceu comigo, que ela botou assim, que um dos comentários que mais chateou ela foi que falaram para ela que a filha dela estava tão magra que parecia uma criança da Etiópia. Olha como é que tu fala isso pra pessoa, coitada. Aí tu te sente, né? Poxa, eu não tô sendo suficiente, né? Olha, são aqueles comentários assim que. É que nem Mas enfim. eu Ah, fiz um post. Olha, mamãe, me segura que senão eu vou lá criticá-la. Né? Parece que a pessoa quer achar alguma coisa para tentar mostrar que ela não tá certa, que ela tá errada. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender é que exercer a empatia, principalmente quando uma mãe se torna mãe, sabe? Até esses dias a Amanda, ela trouxe vários exemplos, assim, do que fazer para ajudar uma mãe. Faça um bolo, leve lá, fica 5 minutos e vai embora. Pega a criança, fica um pouquinho para a pessoa ir dormir, sabe? Então, assim, são dicas tão simples e que quando as pessoas vão tendo acesso a essas informações, vai começando, opa, olha só, eu posso fazer uma coisa tão simples, tão boa, sabe? Que nem a Suzy estava falando antes de eu entrar sobre, qualquer coisa pode contar comigo, mas eu posso
perguntar o quê? Como? Como que eu posso já deixar algo já sugestivo para a pessoa? Porque querendo ou não, a pessoa vai se sentir um pouco, como é que eu vou chamar ela agora? Talvez ela tenha isso e aquilo para fazer, né? Então, E às vezes a pessoa se oferece por educação. Então, assim, ó, não se ofereça. Se não é para é, fazer a parada, não se ofereça. Eu não me ofereço para lavar louça. Eu odeio lavar louça, não lavo nem na minha casa, não vou me oferecer. Mas eu posso me oferecer para fazer alguma coisa que esteja ao meu alcance, né? olha a Fernanda aqui. Quando a Isa nasceu, perguntaram se tinha mais um para nascer. Ai, esse tipo de comentário eu tenho vontade assim, ó. Ainda bem que eu não tenho porte de arma, Autoestima, sabe? né? Já É tá horrível. passando pelo puerpério, às vezes dificuldade da amamentação, né? Dificuldade de se encontrar com o próprio corpo, que, né, só as modelos é que voltam com a sua barriga, né, no pós-parto, nos primeiros meses, né? E aí a gente fica com isso. E o quanto isso também, né, é importante esse comentário. A gente também tem que desmistificar da maternidade, né? De que o corpo ele leva 9 meses para gerar uma vida e não vai ser em uma semana, em 2 semanas, em 5 meses, né? Que ele vai voltar ao normal, né? E Isso qual é é uma isso? cobrança muito cruel, né? É cruel, é injusto, porque você mudou seu corpo em prol de alguém para gerar uma vida. Isso é uma doação. A maternidade é uma doação. Claro, tem Concordo. muitas mulheres que não quiseram ser mães, mas essas mulheres também são de parabéns, porque elas geraram uma vida mesmo, elas não quiseram, deram seus filhos, enfim, não interessa. Mas elas se doaram naquele momento, porque tu doa todos os nutrientes, os melhores que tu tem pro teu filho. As mães que realmente quiseram ser mães se dedicam, elas doam o seu tempo, elas doam a sua carreira, elas doam a sua paciência, os seus cabelos que caem no primeiro ano, para chegar alguém e dizer assim, ai, tu ainda não voltou, né? Ai, não sei o quê. Ó, teu marido vai te trocar por duas de 20. Ele não vai me trocar por duas de 20 porque eu vou matar ele antes, mas isso não vem ao caso. Mas, por favor, né? É o Ai, tipo de ai. comentário que, cara, alguém faz A pessoa comentário com o pode pai, dizendo, ficar pô, tu tá quieta. barbudo, né? Tu podia É, te melhorar a sua aparência. Ninguém faz. é. São comentários que a pessoa pode, né, dispensar, encher a boca, come alguma coisa, mastiga, engole o comentário, sabe? É uma E, coisa assim. infelizmente, vem, a maioria das vezes, vem das próprias mulheres, né? Uhum, Que exatamente. nem diz uma amiga minha, ó, é melhor ouvir isso do que ser surdo. Mas só por isso, né? Que tem Uhum. coisas que às vezes era melhor ser surdo mesmo, porque, né? Como a falta de empatia com as pessoas, né? E até, né, pensando assim no quanto que às vezes a gente passa por uma fase de vida, já tem os filhos um pouquinho maiores e esquece como é que era ser mãe no puerpério, ser mãe de uma criança de 1 ano, de 2 anos, de 3, enfim, né? A gente acaba esquecendo isso e o quanto a gente precisa às vezes voltar os nossos olhos para dentro e lembrar, né? Mas como é que foi para mim? O que eu gostava? Não no sentido de comparação para dizer, vou fazer a mesma coisa, mas de empatia mesmo, assim, né? Se eu tivesse na situação dessa pessoa, o que eu ia gostar de receber? Ou pelo menos o que eu não ia gostar? Às vezes a gente não precisa fazer uma coisa para agradar o outro, mas se a gente já não fizer para não atrapalhar, a gente já está no Já tá lucro. ótimo. Já está no... Sim, até o comentário que eu recebi, ao invés dela falar assim, olha, Cíntia, você não tá percebendo que a cor dele tá diferente? Meu Deus, ainda colocava a mão assim na cabeça, sabe? Eu É vi que amarelo. que está acontecendo? Uma dica também que eu falo sobre essa estratégia para prevenir essa questão da maternidade, um pouquinho antes do bebê nascer, é se preparar para as duas opções de ter o parto normal ou ter a cesariana, porque eu vejo muitas mães assim que às vezes se preparam, e aconteceu também comigo, porque eu queria muito parto normal, sonhava, idealizava o parto normal, e infelizmente tive que fazer cesárea. E eu tive uma crise e tudo mais, não queria, sabe? E aquilo me frustrou. Só que hoje é a questão da informação, da gente poder se preparar. E quando eu vi que tem mais mães que sentem a mesma situação, elas precisam se preparar e permitir ter um parto leve, saudável, independente de como venha, mas que venha de uma maneira leve para ela e sem Ai, bem Então, importante assim mesmo, eu acho Cíntia. que a maternidade se reúne numa palavra que é resiliência, né? É tu saber se adaptar a toda nova, Uhum. a nova modificação, a cada novidade que surge na tua vida.
Então, eu quero muito um parto, mas se não der eu fazer cesárea, beleza, não vou ficar pirada por causa disso. Ou eu queria muito que o meu bebê dormisse de noite, mas ele tem cólica, beleza. Então, a gente saber que isso faz parte, não é porque eu fui uma mamãe, não é porque eu pensei em algum momento da gestação que talvez eu não deveria estar grávida, porque tem muita culpa das coisas que tu pensou, que pode ter passado sentimento pro nenê, né? É igual Eu aquela acho que... né? Ter serenidade para a gente aceitar o que precisa aceitar e entender o que de fato a gente precisa mudar, né? E o quanto esse limite, assim, né, entre o que eu preciso aceitar e o que eu preciso mudar, ele é muito difícil da gente encontrar. Né? Eu acho bem interessante isso sobre a organização, que eu sempre falo, do plano A e do plano B também, né? Porque às vezes a pessoa tem muito certo na cabeça que vai ser de um jeito que nem cogitou a hipótese, tá, mas e se fosse diferente? Como é que eu gostaria que fosse? Né? Às vezes nem pensou. E aí, daí realmente, né? Junto uma frustração com a outra, e eu estava falando Ah, com a não. esses dias na fila do mercado. E isso acaba comprometendo a amamentação também e todo o desdobramento, assim, às vezes de depressão pós-parto, de baby blues, porque a mulher ficou já frustrada lá no parto, porque não aconteceu como ela gostaria, daí começa a achar um monte de coisa, porque foi desse jeito, porque a enfermeira fez isso, porque a doutora fez aquilo, começa a achar um monte de poréns, assim, e não consegue amamentar porque lá no início, ela dizia, não começou como eu não gostava, como eu não planejei. A amamentação a gente sabe que nunca é como a gente planeja também. Então, eu vou abandonar tudo, né? Como Não, ou tem. às vezes é a frustração de não ter conseguido o parto como imaginou, somado à frustração de não conseguir amamentar porque não desceu leite, porque teve fissura, porque, sei lá, o neném rejeitou, sei lá, qualquer coisa, né? Começou a Então, eu sentir dor. acho que começou a sentir dor. Eu acho que depois que a gente se torna mãe, a gente aprende que a gente consegue superar mais coisas do que a gente imaginou que ia conseguir superar. Porque tudo, ou quase tudo, que a gente planeja sai do avesso, né? O nosso planejamento não sai como a gente planejou. A nossa expectativa, a realidade é que nem comprar roupa na AliExpress. Ali nunca veio o tamanho que tu pagou. Sempre veio um tamanho diferente. Né? Não cabe ali. Teve uma Né? primeira palestra que eu dei para acolher que eu falei assim, né, de que a gente tem uma boa e uma má notícia para dar para a mãe, né? Que a boa notícia é que ela nunca mais vai ser a mãe que ela era. A má notícia é que ela nunca mais vai ser a mãe que ela era antes, né? E a boa notícia é que ela nunca mais vai ser a mãe que ela era antes, né? Quer dizer, a maternidade também é uma oportunidade da gente se reencontrar enquanto pessoa, ressignificar nossa própria vida, nossa própria história de filiação, sobre ser filha, sobre ser mãe, né? Então, aquela mãe, ela não existe mais. Mas quem é, né? Aquela mulher, ela não existe mais. Quem é essa mulher que se tornou Cíntia, Patrícia, Suzane? Quem são essas mulheres? O que eu posso fazer a partir de agora? Porque aquela vida, ela não vai voltar. Eu posso fazer o que eu quiser, mas ela não vai voltar. Então, o que eu posso fazer a partir de agora? Para fazer uma vida diferente, para ter a vida que eu espero, para estar cada vez mais perto de uma vida que vale a pena ser vivida também. Né? Então, acho que é bem interessante a gente poder pensar nesse sentido, né? No quanto a gente precisa ter essa resiliência, capacidade de adaptação e de aceitação também, né? Acho que tudo anda muito junto, assim, a aceitação e a resiliência, né? A capacidade de se adaptar. É bem fundamental isso que você trouxe, sabe? A gente conseguir se adaptar em qualquer meio e quanto mais a gente se preparar, mais a gente tornar a nossa maternidade mais leve, a gente vai lidar com a dificuldade da amamentação com mais paciência, com mais amor, com mais carinho, porque às vezes parece que já começou errado aqui, as pessoas te criticam, você não tá sabendo lidar com isso, teu emocional não tá legal, tudo vem por água abaixo, você acaba se culpando e sentindo isso com muito mais intensidade. Então, quanto mais informação, mais troca, ampliar essa rede de apoio, preparar essa rede de apoio para que ela atenda às suas demandas. Cada pessoa é cada pessoa, sabe? Vai ter pessoas que, como a Paty falou, que vai gostar de visita e receber tudo aquilo, vai ter aquelas que vão querer se privar um pouquinho mais, como a Suzy falou, o marido fala com seus pais e seus familiares, a esposa fala com a sua mãe e seus familiares, e assim vai ajustando para que você consiga ter uma maternidade mais leve e saudável. E a partir assim, o bebê vai crescer, depois você vai poder ampliar mais ainda, né, as visitas, e que tudo tenha o seu tempo e que você possa respeitar o seu tempo.
É isso aí. Meninas, infelizmente, estamos nos preparando para o final. O tempo passou voando. Então, eu vou aproveitar para a gente fazer um fechamento. Eu acho que a gente podia deixar assim, que a gente pode fazer um resuminho da nossa live, né? Então, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos, embora eu tenha essa carinha de 26, né? E hoje estou aqui com a Suzane e com a Cíntia, com esse bate-papo bem gostoso sobre a saúde mental materna, porque ela importa sim, importa muito. Então, nós conversamos um pouquinho rapidamente sobre possíveis estratégias que a gente pode lançar a mão. Então, se você é gestante, se você está nos ouvindo, se você é puérpera, né? Vamos tentar desenhar, né? O que a gente pode, quem a gente pode buscar. Então, durante a gestação, preparar nossa rede de apoio objetivamente, falando o que a gente gostaria e o que a gente não gostaria. Levar os nossos familiares, os dindos, o parceiro, o pai, a mãe do bebê, para as consultas também de pré-natal, por um pré-natal psicológico, para conversar sobre essas questões, sobre os medos, sobre o que a gente traz, né, essa bagagem. Quem puder fazer um pré-natal psicológico, fazer uma psicoterapia, lança a mão dessa ferramenta, né? Filtrar também nós como possível rede de apoio, porque nós como gestantes podemos ser apoiadoras e podemos ser também apoiadas, né? Filtrar o que a gente diz, pensar, será que eu gostaria que essa pessoa dissesse o que eu estou dizendo para ela? Será que eu gostaria que dissesse para mim? Porque no momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue perceber que às vezes uma piadinha tem um sabor bem amargo, né? E quem mais, meninas, que eu deixei escapado no resumo de hoje, me falem? Eu acho que do resumo está ótimo. Acho que a gente poderia convidar o pessoal para a marcha de domingo também, né? É verdade. Então, nós temos a marcha do nosso Maio Furta Cor, acho que vai ser a atividade de encerramento oficial. Vai ser a Não vai ser marcha, lançamento, mas vai ser mais uma atividade. Essa mais uma atividade atividade. vai ser feita a nível nacional. São várias cidades que vão fazer no mesmo horário, no mesmo dia, essa marcha em várias cidades do Brasil. Então, nesse domingo, dia 15, às 9 da manhã, estaremos todas reunidas aqui na nossa cidade. E vocês, né, procurem nos seus municípios onde vai ser o ponto de encontro para a nossa marcha. Isso aí. Vai ter um bate-papo de saúde mental, com psicólogo, pediatra, com a doutora Patrícia, com psicólogo, psiquiatra, pediatra, e é isso aí. E também vai ter atividade para crianças e para adolescentes, então é para toda a família, né? Como a gente falou aqui, saúde mental materna não é só a responsabilidade da mãe, é responsabilidade de toda a rede de apoio e sua também, que está nos ouvindo agora, né? Então vamos lutar com a gente. É isso E aí. eu já deixei um post ali nos stories, e aí a gente vai divulgar mais também, né, durante o resto da semana, né? E a live vai ficar gravada, encaminhe para todas as mamães, para o máximo de pessoas, porque essa informação, ela vale ouro. Isso aí. Obrigada, meninas, pela disponibilidade. Tchau. Então, nos encontraremos em breve. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite para todas.